Meus irmãos, graça e paz, hoje eu vou estar falando de 3 coisas que está faltando na terra nos dias atuais. Estarei fundamentando esse assunto no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Estarei fundamentando esse assunto que irei falar nesse vídeo, tendo como base esses versículos. Nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltavam entre os habitantes da terra. A primeira coisa era a verdade. Naqueles dias não estava tendo verdade. A segunda coisa era o amor. Também não estava tendo amor por aqueles dias. E a terceira coisa era o conhecimento de Deus, pois faltava entre o povo. Acredito que estas palavras podem ser contextualizadas para os nossos dias. E com base nisto, nós vamos aprender sobre essas 3 coisas que também faltam nos nossos dias atuais. A primeira coisa que eu irei falar é a falta de amor que está faltando sobre a terra. O amor é considerado o maior de todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre essas 3, porém, o maior deste é o amor. Quando percebemos os nossos dias, os filhos matando pais matando filhos, mães que assassinam seus filhos nos ventres através do aborto doloso, como se fosse uma normalidade, pessoas tirando a vida de outras por coisas tão pequenas e banais, torna-se algo bem perceptível, que a falta de amor é algo muito comum e grave neste mundo. Em João capítulo 5, versículo 42, o próprio Jesus denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus opositores: sei, entretanto, que não tende em vós o amor de Deus. E em João capítulo 13, versículo 35, Jesus ainda disse assim aos seus seguidores: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebe-se que o próprio Jesus está nos ensinando, para mostrarmos que somos seguidores dele, precisamos demonstrar o amor na prática, ou seja, amar o nosso semelhante, independente da raça, cor, e servi-lo sem se importar com suas condições sociais. No Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do versículo 36 ao 39, os doutores da lei vão fazer uma pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa tratarmos outras pessoas com amor, respeito, compaixão e empatia, assim como gostaríamos de ser tratados. É um convite para nos colocarmos no lugar do outro, compreender as suas necessidades e agir de forma que beneficiará, sem prejudicar a si mesmo. Em Romanos, capítulo 13, versículo 10, Paulo escreveu dizendo: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. E assim chegamos à segunda coisa que falta na terra: a verdade. A verdade implica em transparência e exatidão em relação aos fatos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Paulo afirma que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando percebemos a falta de verdade
e de transparência nas pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na Terra. A era pós-verdade, na realidade, a era do engano e da mentira. Mas as novidades associadas a esse neologismo consiste na popularização das crenças falsas e na facilidade para fazer com que as mentiras se tornem verdade. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Moisés escreveu: Ele é a rocha, cujas obras é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo, reto é. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma dizendo: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 17 diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João capítulo 17, versículo 17 diz, Jesus diz assim, que a palavra de Deus, ela é a verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E assim chegamos à terceira coisa que falta na terra, o conhecimento sobre Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: Errais e não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico e fisiológico e cibernético, e tanto outros tipos de conhecimento, menos interesse pelo conhecimento sobre Deus, percebemos que poucas pessoas que querem se aprofundar biblicamente para aprender sobre o Eterno. Podemos chegar à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento de Deus para as pessoas. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor fala por meio do profeta Oséias dizendo: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento e também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. O conhecimento liberta o ser humano de qualquer limitações, até mesmo da sua própria ignorância. Em Romanos capítulo 1, versículo 28 diz que e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. A falta da verdade nos aprisiona em nossos próprios pecados. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ainda que falte o amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma forma imensurável. Ainda que falte a verdade nas pessoas, Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. Ainda que falte o conhecimento de Deus com as pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da sua ignorância espiritual. Eu espero que você tenha compreendido esses ensinamentos. Eu espero que você possa praticar sobre a sua vida. E se você puder, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam buscar pelo amor, pela verdade, pelo conhecimento de Deus. Compartilhe, se inscreva, para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.